O tema da nossa mensagem desta noite é exatamente a cruz, uma mensagem de libertação. Seria e será o tema da nossa mensagem nesta noite. Então você abre a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 61, e o versículo 1. Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A palavra que o profeta Isaías nos traz. Se fôssemos pensar na cruz, e normalmente quando nós olhamos para a cruz, que é exatamente o marco ali, na porta de Cristo ali, para o Evangelho, o divisor de águas, na verdade, é quando Jesus vence a morte. Mas a cruz do Calvário nos traz exatamente a lembrança do amor de Deus para com a humanidade. Amor que nos constrange, porque o Senhor Jesus, ele deixou seu trono de glória, se fez carne, habitou entre nós, pregou as boas novas, levou as pessoas a entender o caminho que deveria realmente trilhar, levou as pessoas a compreender a necessidade de arrependimento e de reconhecimento da sua soberania. E aí a gente consegue enxergar o grande amor do Senhor na cruz do Calvário. Até porque, se nós fizéssemos uma pergunta, se fizermos uma pergunta nesta noite a cada um que aqui está, quem daria seu único filho para morrer por alguém? Alguém se habilita? O silêncio diz que não, né? E aí é que a gente percebe, né, a importância da cruz, a importância de recebermos do Senhor a atenção, o carinho, o amor. E o versículo 61, né, de Isaías refere-se à obra que Jesus veio fazer aqui na terra, que nós, seus discípulos, anunciamos e damos continuidade a essa obra, no sentido de mostrar para o mundo, para as pessoas que necessitam, a importância de ter Jesus como Senhor e Salvador, da importância do grande amor do Senhor. Certa vez Jesus estava em Nazaré, cidade onde havia sido criado, e lhe deram a oportunidade de falar na sinagoga. Ele então leu esse trecho do profeta Isaías e disse que essa escritura estava se cumprindo exatamente naquele dia, pela sua vida, pela sua estadia conosco nos dias e nos anos que ele passou aqui na terra. Como já falei, isso está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 22. A obra de Jesus Cristo é uma obra completa. Ele veio através da sua morte na cruz nos libertar de toda prisão e nos trazer restauração física, emocional e espiritual. Veja a importância da morte de Jesus. Ele veio nos trazer a oportunidade de restaurar a nossa restauração física, emocional e espiritual. A cruz traz uma mensagem de libertação. Do que Jesus quer nos libertar? Primeiro, Jesus quer nos libertar do império das trevas. Jesus veio nesse propósito, de nos libertar do império das trevas. Se você abrir a sua Bíblia lá em Colossenses, abre por favor, no capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, nós vamos ver o que Paulo está escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem gente na misericórdia, Colossenses, escrito por Paulo, fica no Novo Testamento. No capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados de Deus. Veja, o Senhor nos traz essa possibilidade, através da sua morte, de sermos libertados do pecado. A Bíblia é clara, que mostra que só há duas opções de governo sobre a sua vida nesse mundo: ou você está debaixo do império das trevas, ou debaixo da autoridade de Jesus. Não há como eu.
Não existe meio termo. Não, eu estou ainda em cima do muro, eu ainda estou estudando, eu ainda estou observando as coisas, para saber se o que vocês pregam, se é verdade mesmo, se tem esse sentido da vida eterna. Não existe meio termo. Ou você é realmente liberto em Cristo, ou você está no império das trevas. O império das trevas é dominado pelo pecado e povoado pelo diabo e os demônios. Já o reino da luz é o reino de Jesus, onde ele reina e onde estão os seus servos, a igreja e os anjos. O que muita gente desconhece é que todos nós nascemos do lado errado, ou seja, nascemos do império das trevas. Espiritualmente falando, ninguém nasce justificado, filho de Deus, santo, ninguém nasce. Todos nós nascemos exatamente no pecado. Todos nascem pecadores. E por isso pecam com tanta facilidade, desde a infância, sem que ninguém precise lhe ensinar. O único homem que nasceu do lado certo foi Adão, mas ele desobedeceu a Deus. A partir daí, todos nós nascemos pecadores. Abre lá em Romanos capítulo 3, versículo 22. Veja o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Todos acharam, amém? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem, ou estão destituídos, da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. A morte de Jesus na cruz, oferece a todas as pessoas a possibilidade de se reconciliar com Deus através do perdão dos seus pecados. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos deu uma oportunidade de podermos entender que aquela cruz era nossa, não era dele, porque ele não tinha pecado, mas nós pecamos todos os dias. E aquela cruz era exatamente para cada um de nós, mas ele se colocou à disposição da humanidade. Ele justificou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, e aí nos deu a oportunidade de compreendermos que somos pecadores, que nós dependemos do Senhor e que somente Ele pode nos dar vida eterna. Amém? Amém, igreja? Por isso que a morte de Jesus foi muito importante para cada um de nós como seres humanos. A cruz, queridos, é um passaporte para você trocar de lugar no mundo espiritual, abandonar o império das trevas e mudar-se, queridos, para o reino de Jesus. A escolha é sua. Você não pode fazer isso sozinho. Você depende, para fazer isso, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O próprio Jesus que vai em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus. Quem não entende e recebe a mensagem da cruz, continua vivendo no império das trevas, mesmo que não se aperceba disso, não tenha conseguido enxergar isso, mas quando não ouve a mensagem, mas não aceita, continua vivenciando no mundo do pecado, no império das trevas. A segunda coisa que Jesus veio fazer aqui, além de nos dar uma oportunidade para refletir as nossas vidas, nós compreendemos que somente dele é a salvação, foi porque Jesus, na verdade, quer nos libertar do domínio do pecado. Ele quer libertar a mim e a você do domínio do pecado. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 6 de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 18, veja o que é que Paulo diz aqui para a reflexão nossa e para a reflexão naquela época dos Romanos. Capítulo 6, versículo 18. Jesus quer nos libertar do domínio do pecado. E aqui no versículo 18 diz assim: uma vez libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Uma vez libertado do pecado, fosse feitos servos da justiça. Somente Jesus pode nos garantir essa possibilidade de estarmos separados do pecado, ser exatamente libertos do pecado.
Você já percebeu que as pessoas que não têm uma aliança com Deus pegam deliberadamente e abundantemente? Agora vamos analisar. Aqueles que não têm uma aliança com Deus não têm temor. Aqueles que não firmaram uma aliança com Deus não deixam com que o Espírito do Senhor possa fazer morada na sua vida. Não contam com o Espírito do Senhor, começam a pecar sem nem perceber que estão pecando. Portanto, aquele que na verdade não consegue manter a aliança com o Senhor, eles pecam deliberadamente e pecam abundantemente. Basta assistir, por exemplo, alguns minutos do telejornal para perceber como as pessoas têm uma inclinação para a maldade, para o erro, para a corrupção. Nosso governo aí a gente percebe, né? Todos os dias tem corrupção, todos os dias tem corruptos, não é? Todos os dias tem alguém roubando o dinheiro do povo, não é? Quantos crimes, quantos roubos, quantas imoralidades, e isso não acontece somente no nosso país, não é? É assim no mundo inteiro, no nosso país tem mais frequência que a gente está aqui, a gente percebe isso todos os dias, mas de uma forma geral, existe isso no mundo todo, no mundo inteiro. As pessoas fazem coisas que ofendem a Deus com uma frequência terrível, e nem se sentem culpados por isso. Na verdade, elas são escravas do pecado, mesmo que queiram, não conseguem se libertar, porque somente Jesus pode libertar o homem do pecado. Mesmo que eu queira, muitas vezes não consigo me libertar. Mesmo que eu tenha consciência de aquela atitude minha é pecado, eu muitas vezes não consigo me libertar. É como alguém, por exemplo, viciado em álcool ou em drogas, que sabe que está errado, mas não consegue abandonar o vício. É a nossa natureza pecadora, da qual a Bíblia fala lá em Colossenses capítulo 3. Abre lá, por favor. Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, quem achou de amém? Quem não achou de amém, misericórdia. E o versículo 5, capítulo 3 de Colossenses, e o versículo 5, Paulo diz assim: fazei, pois, correr a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então veja, é algo que está ali constantemente, e a gente percebe que as pessoas fazem isso com a maior facilidade do mundo, e nem às vezes percebe o que está fazendo, porque continua ainda escravo do pecado. Mas Jesus veio para nos libertarmos de todos os pecados. Eu não sei qual é o pecado que você tem, mas a Bíblia diz que o Senhor Ele nos sonda por dentro e por fora. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe das nossas fraquezas e Ele sabe das nossas virtudes, mas Ele sabe aonde nós estamos pecando, o que estamos fazendo que tem agradado a Ele. Ele sabe aonde nós estamos errando e que nós precisamos, na verdade, de libertação. E só vamos conseguir sair daquela situação, daquele quadro, se reconhecermos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Mas através da cruz de Deus temos libertação. A mensagem da cruz promove em nós arrependimento. A quem verdadeiramente se arrepende não consegue mais repetir o erro. Aquele que realmente reconheceu que naquela área estava pecando, estava errando, e quando reconhece isso e se arrepende e confessa o seu pecado, passa a ter uma intimidade maior com o Senhor, passa a ter uma confiança maior no Senhor, passa a ter realmente um relacionamento abençoado com o Senhor, porque a partir do momento que há um arrependimento, que é um confessar de pecado, existe automaticamente nas nossas vidas a libertação do pecado, porque Jesus tem poder para isso, tem autoridade para isso. Quando você decide que Jesus será exatamente o seu Senhor, você recebe o Espírito Santo, que, dentre outras coisas, nos ajuda a não pecar. Em nós mesmos não temos força, mas Deus nos capacita a vivermos de maneira digna e correta, quando buscamos a presença do Senhor. O pecado, queridos, não nos domina mais. Temos a opção e a força para dizer não ao pecado. A cruz nos liberta.
A cruz nos dá a oportunidade de olhar ali Jesus morrendo naquela cruz, e quando morreu ali, mas ressuscitou ao terceiro dia, nos deu a oportunidade de sermos libertos para a glória do Senhor. A terceira questão que nos traz nessa noite no texto de Isaías, se lembra, é que Jesus quer nos libertar do medo da morte. Quem tem medo de morrer aqui? Não. Seja sincero. Quem tem medo de morrer? Sim, vou levantar a mão, não é mesmo? Se tem medo de morrer, não levantar a mão. Eu, sinceramente, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo do tipo de morte. Mas morrer não. Meu receio é o tipo da morte. De que maneira? Eu vou morrer. Mas da morte não. Eu tenho certeza da salvação. Então, da morte não tenho medo não. Mas Jesus veio para nos libertar também do medo da morte. Você tem medo da morte? A pergunta que já fiz eu quero reforçar. Se você tem medo da morte, é necessário e importante ver em Cristo a esperança de vida eterna, a esperança da salvação, a certeza de que Ele voltará para buscar a sua igreja. Pois observe o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2. Abre lá, por favor. Hebreus capítulo 2. O autor de Hebreus é desconhecido, mas um dizem que foi Paulo, outro dizem que foi Apolo. Eu quero dizer para vocês nesta noite que foi o Espírito Santo que usou alguém para escrever Hebreus. E aí é importante que o Espírito Santo é o autor de toda a Bíblia. E aí a palavra do Senhor, da Bíblia, quando está aberta, é Deus falando com cada um de nós. E Hebreus capítulo 2, versículo 14. E o versículo 15, veja o que o autor de Hebreus diz: visto, pois, que seus filhos têm participação comum na carne e sangue, deste também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A mensagem da cruz também nos dá um forte aliado contra o pecado, que é o Espírito Santo do Senhor. E é interessante dizer, queridos, que mas é importante poder colocar nessa noite que a morte de Jesus nos liberta do medo da morte. Jesus venceu a morte, e essa é a nossa garantia de vitória, porque as pessoas têm tanto medo da morte, porque eles desconhecem o que vem depois. Nós muitas vezes temos medo da morte porque nós não sabemos o que vem depois da morte. E aí ficamos atemorizados. O que vai acontecer? O que vai assistir o que teremos lá? Como é que vai ser realmente o céu? Para onde vamos depois da morte? E aí, por essas dúvidas, e por essa falta de conhecimento, faz com que fiquemos aí com medo da morte. A insegurança, a incerteza causa um verdadeiro pavor em muitas pessoas que não gostam nem de pensar nesse assunto. Eu tenho certeza que numa roda de conversa, quando alguém falou sobre morte, ou quando foi dizer assim, pastor Moisés, vamos pensar aqui no dia que a gente vai morrer, alguém disse, vamos conversar de outro assunto, vamos falar de outra coisa, vamos falar naquele bolo que a gente tem para comer amanhã, vamos falar daquele passeio que nós vamos fazer, ou vamos lembrar de alguns momentos bons do passado, onde fizemos alguns passeios, alguns cultos gostosos, alguma programação diferente. Ninguém quer falar sobre a morte. Sempre há ali alguém que refreia ali as pessoas e muda de assunto porque tem medo da morte. Mas nós não podemos fugir desse assunto, não podemos fugir da morte. Se Jesus não voltar antes, vamos enfrentar a morte. Isso é inevitável. Se Jesus não voltar para vir buscar a sua igreja, cada um de nós iremos passar pela morte. Cada um de nós. Pois a mensagem da cruz, na verdade, me dá a certeza de uma ressurreição e de uma eternidade com Deus. Jesus prometeu que aqueles que o recebessem como Senhor teria vida eterna garantida. Eu posso ouvir um amém? Jesus prometeu que aqueles que o aceitassem, esses receberiam uma ressurreição, receberiam a vida eterna. Às vezes nós estamos dormindo. O céu, queridos, é uma promessa, não é uma promessa de ilusão, é uma bendita realidade. Há um lugar maravilhoso preparado para os filhos de Deus. O céu é uma certeza.
Mas você que escolhe, você vai para lá ou não. Não adianta, da mesma forma que o Senhor nos deu o livre-arbítrio para a escolha, mas nesse livre-arbítrio dá a escolha também de ir para o inferno ou de ir para o céu. Somos nós que vamos escolher. Somos nós, não é? Que vamos parar, analisar as nossas vidas e escolher. E é interessante dizer que não é o meu vizinho que vai me salvar, não é o marido ou a esposa que vai me salvar, não são os filhos. Esses podem até me ajudar a ser salvo, a ser alcançado pela misericórdia do Pai e receber dele a salvação. Pode até nos ajudar, dando testemunho, pregando o Evangelho, orando por cada um de nós, mas é cada um de nós individualmente que vamos escolher ir para o céu ou ir para o inferno. A escolha é nossa, mas o céu e o inferno é uma realidade nas nossas vidas. Ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Nós precisamos escolher enquanto vivo. A Bíblia diz que o coração se crê, com a boca se confessa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Quando fazemos isso, nós passamos a ter certeza de céu. Quero terminar dizendo assim: hoje é dia de libertação na sua vida. É dia de você trocar do reino no mundo espiritual, sair do império das trevas e vir para o reino de Jesus. É dia de você experimentar libertação dos seus pecados. É dia de você não mais viver escravizado com medo da morte. Tome posse dessa bênção que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e você. Vamos ser fé.